Oi crianças, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que pelo menos eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês aqui em casa vão gostar também. Então, hoje a gente vai falar dos polinizadores, certo? Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Você sabe me dizer em qual estação do ano a gente está? Então, no ano a gente tem 4 estações. O outono, que é uma estação onde caem as folhas das árvores. E não significa que elas estão mortas, não. Elas estão se preparando para o inverno, que é uma estação bem fria, onde a gente fica em casa, no nosso cobertorzinho e não quer sair por nada, né? A gente tem também a primavera, que é uma estação florida, muito bonita. E temos também o verão, que é uma estação quente, onde a gente vai para a praia, vai brincar, tudo bem? Mas hoje a gente vai falar dessa estação bem aqui, a primavera, que pelo menos para mim é uma das melhores estações do ano. Porque nessa estação acontece a floração das plantas. Vocês sabiam disso? Então, a gente tem flores de tudo que é cor, de tudo que é tipo e tamanho principalmente. Temos flores azuis, amarelas, roxas, tudo bem? E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui são algumas das flores que a gente tem nesse período da primavera. Mas vocês sabem o que é a flor? Você sabe me dizer o que é uma flor? Então, a flor é uma parte da planta que vai ser responsável pelo processo da reprodução, onde através da polinização essa planta pode dar sementes, frutos, tudo nessa partezinha aqui, ó, tudo na flor, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos, como o girassol, que vocês já conhecem bem, o lírio, que é uma flor muito bonita, o ipê roxo, que é uma árvore muito bonita também, e além do roxo, a gente tem o amarelo e o branco. E temos também as bromélias aqui, certo? Essas daqui em específico são desse mês que a gente está, do mês de setembro, certo? E agora que a gente já falou das flores, a gente vai falar um pouco dos nossos polinizadores, que são muito importantes, e o assunto de hoje. Bom, aqui vocês podem ver alguns animaizinhos nas plantas, se alimentando. Então, os polinizadores, eles são muito importantes para o mundo inteiro, vocês sabiam? Porque eles vão ser responsáveis pela transferência do pólen de uma flor para outra, ou até mesmo na mesma flor. Eu já vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Então, eles são muito importantes porque se não forem eles, as plantas não vão conseguir reproduzir. E se essa planta não se reproduzir, ela só ficar ali, depois que ela morrer, não vai ter outra planta igual a ela. Então ela pode sumir do mundo e a gente nunca mais vai ver ela, certo? Então esses animaizinhos são muito importantes. Aqui a gente tem o besouro, a borboleta, o beija-flor e a abelha, que vocês conhecem bem, né? Então, o grupo principal, que a gente pode chamar dos polinizadores, é o grupo dos insetos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu coloquei 2 aqui. Os besouros e as abelhas são desse grupo, tá? Mas não é só eles que tem, não. Tem outros. Eu falei da polinização, mas não tinha explicado direitinho para vocês. Então, aqui a gente entende melhor. Tem um processo de polinização que acontece na mesma flor. A abelhinha não precisa ir naquela flor e depois em outra. Na mesma flor. Aí, esse pólen da flor vai para um lugar específico aqui, que é o aparelho reprodutor feminino da flor, onde vai acontecer a polinização dessa flor, certo? Mas vão ter outros casos que a abelha vai ter que ir numa flor e depois vai ter que ir em outra, para poder acontecer a polinização. E aí ele vai pegar um pólen de uma flor e levar para outra flor e assim, do mesmo jeito. Tudo bem? E a gente tem também... Vocês sabiam que maracujá tem flor? Se vocês não sabiam, essa aqui é a flor do maracujá. Então, o maracujá é o tipo de planta que ele tem um polinizador específico, que é só dele e outro animalzinho não faz. Que é esse bichinho bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, essa abelhinha, o nome dela é mamanguava. O nome é um pouco difícil, eu sei, mas ela é muito importante, principalmente para essa planta aqui. Porque se a mamanguava deixar de existir, consequentemente, a plantinha de maracujá não vai ter como fazer a polinização dela mesma, certo? E essa planta pode morrer e pode sumir.
porque o principal polinizador dela não existe. E tem outros casos também, como do beija-flor e da borboleta, que a borboleta tem aquela anteninha dela e o beija-flor, o bico dele, que é bem grande. Então, eles também são importantes porque tem plantas que só eles conseguem fazer a polinização. Então, se esses animais sumirem também, essas plantas, consequentemente, irão sumir, certo? Então, a gente tem que cuidar muito bem deles. Mas tem alguns problemas que a gente precisa tomar cuidado, porque senão esses animaizinhos podem realmente desaparecer. Aqui eu coloquei para vocês umas imagens que vão representar muito bem o que eu acabei de falar. A abelhinha, o animalzinho vai lá na flor, vai se alimentar na flor, ele não vai para pegar o pólen, ele vai se alimentar, só que lá na flor tem o pólen que vai ficar preso no corpo dela. Ela não vai pegar para tirar o pólen do corpo dela, então vai ficar com o pólen no corpo. A partir do momento que o pólen está no corpo dela, ela vai se alimentar em outra flor. E a partir do momento que ela for para essa outra flor, e com o pólen no corpo dela, ela vai fazer a polinização dessa outra flor. Tudo bem? Vocês conseguem entender? Ela vai numa flor, vai se alimentar, pega um pólen, de lá ela vai para outra flor se alimentar ainda, que elas têm muita fome, né? E esse pólen que está no corpo dela vai ficar nessa outra flor e vai acontecer o processo de polinização das flores. E aqui chega o nosso grande problema, que pode acabar com esses animaizinhos. E a gente tem que ter muita consciência disso e a gente tem que cuidar deles. Mas como? Então, eu coloquei dois problemas aqui para vocês que são muito graves. Um é a poluição dos ares, que podem destruir as flores e, consequentemente, prejudicar os nossos polinizadores, os nossos animaizinhos. E também o uso de inseticida nas flores, certo? Para pragas, que é o nome que as pessoas dão para não matar as flores. Mas, consequentemente, os nossos polinizadores também acabam morrendo, certo? Porque eles são animais muito sensíveis, tá bom? E tem também as queimadas, que é uma das piores coisas que tem, que pode matar não só os nossos polinizadores, os nossos animaizinhos, como também os animais que estão no solo, certo? E aí muitos animais morrem e isso é muito ruim para o planeta. Então esse material que seria queimado, essa matéria orgânica que seria queimada, faz a compostagem, que é um processo muito bom para as plantas, que faz elas nascerem mais fortes. Tudo bem? Então, crianças, é isso. Muito obrigado por hoje. Cuidem do nosso planeta, das nossas flores em geral, dos nossos polinizadores. Assim, quando vocês verem uma abelha, não precisa ficar com medo não, tá? Não matem as abelhinhas, por favor, porque elas são muito necessárias para o nosso planeta. E principalmente, cuidem deles para que as próximas primaveras sejam tão coloridas quanto essa que a gente está vivendo. Tudo bem? Então, crianças, muito obrigado e tchau!